Olá, Betão na área, passando aqui para deixar mais uma questão para vocês. É a questão 19 aqui dos nossos grupos, tá bom? A questão diz o seguinte: de acordo com o artigo 5º, inciso 32 da Constituição da República, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Considerando a aplicabilidade das normas constitucionais, a norma constitucional extraída no referido texto é qual? Veja bem, ó, quando ele diz o Estado promoverá, percebe que o verbo está no futuro, que é algo que ainda será feito, tá? Que não está garantido agora. Promoverá como? Na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, você vai ter que pensar comigo o seguinte: pensa assim, a partir do momento que o Estado tem que promover a defesa do consumidor, essa defesa vai ser feita mediante uma lei e mediante programas, projetos que serão implementados pelo Estado. Projetos de programas na televisão, dentre outros. Então, eu quero dizer para você que essa defesa do consumidor, ela não tem aplicação imediata. Veja só, toda norma constitucional tem aplicação. Aplicação, beleza? Beleza, primeira coisa. Sabendo que ela tem aplicação, toda norma constitucional tem uma que a gente chama de eficácia negativa, que é impedir que normas contrárias ao seu texto sejam elaboradas. Só que essa eficácia negativa, ela é insuficiente para garantir a proteção social. Então, toda norma constitucional tem aplicabilidade, tem eficácia negativa. Agora, algumas delas só poderão produzir todos os seus efeitos quando uma lei for elaborada. É o caso da norma de eficácia limitada, porque a sua aplicação está limitada, está carente de uma lei que lhe complete o sentido. Então, norma de eficácia limitada é aquela que carece de uma norma que lhe complete o sentido. Um exemplo dela de norma de eficácia limitada é essa: o Estado promoverá verbo no futuro na forma da lei, tá? Agora, essa norma de eficácia limitada, ela se subdivide em duas: norma de eficácia limitada de princípio institutivo, que é aquela que cria um novo órgão, cria um novo elemento. Por exemplo, o artigo 18 da Constituição diz, no parágrafo 3º e parágrafo 4º, que a criação de um Estado-membro dependerá de uma lei complementar. Então, eu vou criar um Estado, eu vou lá, faço uma lei e resolvi o problema. Tá bom? Agora, criar um município também depende de lei complementar. Agora eu te pergunto, para fazer a defesa do consumidor, só o Código de Defesa do Consumidor resolve? Só a criação de uma lei resolve? Não. Sempre que eu precisar de uma lei mais uma política pública para sua implementação, para sua efetivação, vai ser uma norma de eficácia limitada de princípio programático, porque é um programa que somente será implementado se houver uma lei e dinheiro público, política pública, programas que efetivam essa política. Entendido? Então, norma de eficácia limitada de princípio institutivo, norma de eficácia limitada de princípio programático. Quando o verbo está no futuro e depende de uma lei, você precisa só analisar: é eficácia limitada que está criando um órgão ou é uma eficácia limitada que precisa ainda de uma política pública além da lei para que de fato tenha eficácia na sociedade? Entendido isso? Então vamos dar uma olhada de novo na questão. Ó, aqui ele coloca que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Logo, a resposta certa é de letra C, norma de natureza programática. Essa questão, no passado, era classificada como norma de eficácia limitada de princípio institutivo, dizendo que bastava fazer uma lei que automaticamente a pessoa já estaria protegida, bastava criar o Código de Defesa do Consumidor. A gente sabe que só o código é insuficiente, por isso hoje ela é considerada 19 norma de natureza programática. Agora, nesse mesmo sentido, temos a questão 20. A questão 20 diz assim, ó: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, olha o que ele está dizendo, ele já está te dando algo. Ele está dizendo que quem é civilmente identificado
tem a sua identidade, não se submete à identificação criminal da datiloscópia. Então veja que essa aplicação ela já vai ser executada, realizada de imediato. Não é uma norma que ficará para ser realizada a posteriori. Então, essa norma é uma norma que ela tem eficácia imediata. Ela pode ser aplicada de imediato. O que a gente tem que analisar aqui agora, então, é o seguinte, ó, considerando a aplicabilidade das normas constitucionais do referido preceito constitucional, se extrai uma norma de eficácia limitada se o verbo tivesse no futuro. Olha só, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Betão, que esse verbo não está no futuro? Sim, ele está no futuro. Agora, ele está dizendo que a sua implementação depende de uma lei? Não, ele está dizendo aqui que se você foi civilmente identificado, você não é submetido à identificação criminal, a não ser nas hipóteses previstas em lei. Então, regra geral, você não é submetido a uma identificação criminal, a não ser se for um caso que a lei prevê especificamente. Então, sempre que você tem um direito não ser identificado, sendo civilmente identificado, não é submetido à identificação criminal. Só que esse direito pode ser restringido, você tem uma norma de eficácia contida ou restringível. Deixa eu te explicar aqui, ó, para você entender direitinho. Uma norma de eficácia contida ou restringível é aquela norma que já te dá um direito, mas há uma possibilidade de retirar o direito dado. Por exemplo, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, direito, não sofrer a pena de morte. Restrição desse direito, guerra declarada, pode morrer sim, sem vergonha. Então, veja, te dei o direito, mas eu posso tirar. Agora, te dou um direito, não vai ser submetido à identificação criminal. Não vai ser. Mas eu posso tirar esse direito. Quando? Quando a gente... quando você não se submeter à identificação civil e nos casos previstos em lei, você vai ter que ir à delegacia realizar a identificação criminal. Beleza? Então, essas foram as dicas de hoje, duas questões 19 e 20, letra C. Fique ligado, me adicione aí no WhatsApp da aprovação 619 9636 3209. Valeu!